Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 62, verso 3. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado ou como uma cerca prestes a cair? É muito importante percebermos a nossa própria fragilidade e termos esse olhar apurado sobre as nossas emoções. Essa autopercepção das nossas emoções certamente vai nos poupar de muitos desgastes e evitar perigos, danos na vida. Mas tão importante como a autopercepção é termos em Deus, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, de perceber o coração do outro, a fragilidade do outro. Sermos empáticos, misericordiosos, cheios de compaixão, não é simplesmente uma necessidade, é o que define a nossa condição de discípulos de Jesus. Quando não somos capazes de perceber a dor do outro, a fragilidade do outro, isso nos coloca numa rota de distanciamento do caráter de Jesus, que é um Deus cheio de misericórdia. Olhando para essa narrativa do salmista Davi, e deixa bem claro que tem pessoas que fazem questão de atacar alguém que está como um muro inclinado, prestes a cair, como uma cerca já fragilizada, prestes a cair. Isso é terrível, isso fala de uma maldade, isso fala de uma inclinação muito ruim. E nós não podemos nem sequer pensar em agir dessa forma. Na verdade, não deveríamos atacar ninguém. Não faz parte da vida de um cristão, de um discípulo, ser prejuízo para uma outra pessoa, atacar uma pessoa. Não, isso não faz sentido. Mas há um ponto importante aqui, que é a leitura da fragilidade daquele que está diante de nós. E às vezes numa situação corriqueira, no nosso dia a dia, por exemplo, você tem uma empresa e tem alguém que está te devendo. E de repente você resolve cobrar essa pessoa. E essa cobrança ela tem que ser feita, porque essa empresa tem que se manter. E é mais do que natural que a cobrança seja feita. Mas se não temos um coração sensível, talvez iremos cobrar alguém que não tem estrutura nem mesmo de nos ouvir. Mas quando a gente começa a entender o coração do outro, a fragilidade do outro, saberemos o como fazer essa cobrança, a hora certa de fazer. Imagine um pai desempregado, cheio de contas acumuladas, e está te devendo também. E ele não é desonesto, ele só está passando por uma fase difícil. E se você não conseguir entender esse detalhe, é bem provável que, além de não receber aquilo que essa pessoa te deve, porque ela não tem recurso, isso vai gerar dificuldades, isso vai gerar dores, constrangimento para aquela pessoa que te deve. E se ela é uma pessoa de boa índole, de bom caráter, e se houver um bom tratamento, você não somente mantém o cliente, como daqui a pouco recebe esse recurso. É só uma questão de tempo. Mas se não lermos a fragilidade do outro, iremos empurrar essa pessoa do precipício e ela que já está se afundando termina de ser liquidada. Temos que ter clareza sobre o modo como nós lidamos com a fragilidade daquele que está diante de nós. Não podemos derrubar um muro que já está inclinado, prestes a cair. Não podemos terminar de empurrar uma cerca que está fragilizada, que está prestes a cair. Temos que agir com misericórdia. Dar condição para que esse outro se levante. Eu vejo muitas pessoas que fazem esse caminho. E é tão interessante, você ganha amigos, você ganha parceiros. Eu citei apenas um exemplo aqui, mas podemos falar de questões que envolvem a família, as relações interpessoais, no trabalho. Podemos falar de outras situações em que nós precisamos aprender a ler a fragilidade do outro. Tem uma situação que me chama muita atenção, que é algo que aconteceu já há algum tempo atrás. Eu estava no trânsito e alguém estava impedindo do trânsito fluir. Ele era o primeiro. Assim que o semáforo estava abrindo, ele deveria seguir a viagem, mas não, ele não conseguiu nem mesmo ligar o carro. Os que estavam atrás começaram a ficar bem desesperados, buzinando, nervosos, chateados. E sem perceber, as pessoas começaram a se alterar e muito. Eu olhei para aquela situação e eu era um dos que estava ali aguardando aquela fila seguir. O semáforo fechava, abria e aquele carro não seguia a viagem. Eu tive naquele momento um incômodo da parte de Deus, eu entendo assim, de poder ir até aquele cara. Saí do meu carro, fui até aquele carro. E quando me aproximei, era um senhor de idade. Ele estava muito apavorado. Eu não sabia nem onde ele estava, muito menos como ligar aquele carro, engatar a marcha e sair. Era um senhor de idade avançada, que acabara de receber a notícia de falecimento da sua esposa, que estava internada em estado gravíssimo. Imagine que situação. Ninguém estava sabendo daquilo. Ele era um muro inclinado, uma cerca frágil. Era só empurrar e terminar de derrubar. Mas era a hora então da gente agir diferente. Quando a gente faz esse caminho de ler a dor do outro, isso certamente gera até vergonha na gente.
Eu louvei a Deus pelo privilégio de poder entender aquela situação e poder fazer algo naquele momento. Mas normalmente a gente não faz isso. A gente lê a nossa dor, a nossa situação, mas dificilmente a gente consegue perceber a dor do outro. A grande questão para nós que somos discípulos de Jesus é pedir: Senhor, dá-nos sensibilidade, dá-nos capacidade de perceber que se tem alguém que está como um muro inclinado ou como uma cerca fragilizada, que sejamos uma escora, um apoio, e não alguém que termine de empurrar e derruba o resto. Que Deus nos dê essa sensibilidade e nos ajude nessa nobre tarefa de sermos amorosos e empáticos. Uma ótima manhã para você e para sua família e até nosso próximo encontro. Amém.